A chuva caía fina naquela noite, transformando as luzes da cidade em borrões tremidos sobre o asfalto molhado. Debaixo de uma marquise velha, uma mulher grávida tentava se proteger do frio, abraçando o próprio corpo como se pudesse segurar ali dentro não só o bebê, mas também a esperança que insistia em escapar. Seu nome era Helena, e fazia semanas que ela dormia nas ruas, sobrevivendo com o pouco que conseguia juntar durante o dia. Apesar da situação difícil, havia algo em seus olhos que não se apagava, uma determinação silenciosa. Helena falava com seu bebê todas as noites, prometendo que, de alguma forma, daria a ele uma vida melhor. Mesmo sem ter nada, ela ainda carregava dentro de si uma força que muitos, em condições muito mais confortáveis, já tinham perdido. Naquela noite, enquanto tentava descansar, um som diferente cortou o barulho da chuva. Um choro, fraco, assustado, quase sufocado. Helena levantou a cabeça imediatamente, alerta. O instinto falou mais alto que o cansaço. Ela se levantou com dificuldade e seguiu o som, caminhando pela rua quase deserta. O choro vinha de um carro preto estacionado de forma estranha, com a porta traseira entreaberta. Helena hesitou por um segundo. A cidade ensinava a desconfiar de tudo. Mas o choro insistente rompeu qualquer medo. Ela se aproximou e abriu a porta lentamente. Dentro, havia uma menina pequena, encolhida, com o rosto molhado de lágrimas e as mãos tremendo. Parecia ter no máximo 5 anos. O olhar dela encontrou o de Helena, cheio de pânico e desespero. "SHHH, está tudo bem", disse Helena, com a voz suave, tentando transmitir segurança. A menina tentou falar, mas só conseguiu soluçar. Helena percebeu que ela estava com febre e respirava com dificuldade. Sem pensar 2 vezes, a mulher tirou o próprio casaco velho e envolveu a criança, puxando-a para perto. O tempo parecia correr mais rápido agora. Helena sabia que precisava agir. Olhou ao redor, nenhuma pessoa, nenhum movimento. Pegou a menina nos braços e começou a caminhar o mais rápido que podia em direção a um pequeno posto de saúde que lembrava ter visto a algumas ruas dali. Cada passo era um desafio. A gravidez pesava, o frio apertava, e a fome enfraquecia seu corpo. Mas ela não parou. A respiração da menina ficava cada vez mais irregular, e aquilo só aumentava a urgência. Quando finalmente chegou ao posto, bateu na porta com força. Demorou alguns segundos que pareceram eternos, até que um enfermeiro apareceu, surpreso com a cena. "Ela precisa de ajuda", disse Helena, quase sem fôlego. A equipe rapidamente levou a menina para dentro. Helena ficou parada na entrada, tremendo, sem saber se entrava ou não. Estava acostumada a ser ignorada, rejeitada, invisível. Mas, naquele momento, ninguém a mandou embora. Alguns minutos depois, um médico saiu. "Você trouxe a menina?" Helena apenas assentiu. "Você salvou a vida dela." Mais alguns minutos, e poderia ter sido tarde demais. As palavras ecoaram dentro dela. Salvou vida. Por um instante, Helena esqueceu completamente de si mesma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o caos se instalava. Homens desesperados procuravam por uma criança desaparecida. Telefones tocavam sem parar. Ordens eram gritadas. E no centro de tudo isso, um homem poderoso, temido por muitos, enfrentava algo que nunca soube controlar: o medo de perder a própria filha. Horas depois, a notícia finalmente chegou até ele. A menina havia sido encontrada, viva. Quando o carro preto parou em frente ao posto de saúde, o silêncio tomou conta do lugar. Homens de terno desceram primeiro, atentos a tudo. Em seguida, ele saiu. Seu olhar era duro, mas carregado de algo mais profundo naquela noite. Ele entrou rapidamente e foi direto até o quarto onde a filha estava. Ao vê-la respirando melhor, conectada aos aparelhos, seus ombros relaxaram pela primeira vez em horas. Ele segurou a mão dela com cuidado, como se fosse algo frágil demais para o mundo em que vivia. "Quem a trouxe?", perguntou, sem tirar os olhos da menina. O médico apontou para fora.
Helena ainda estava sentada em um banco, abraçando a própria barriga, exausta. Quando ele se aproximou, ela levantou o olhar, sem saber quem ele era. Por alguns segundos, os dois apenas se encararam. Mundos completamente diferentes, cruzando-se por um único ato. Foi você? Ele perguntou. Helena assentiu, nervosa. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas, algo que talvez nunca tivesse precisado fazer antes. Você salvou a pessoa mais importante da minha vida. Helena abaixou o olhar. Eu só fiz o que qualquer um faria. Mas ele sabia que não era verdade. Nem todos fariam aquilo. Nem todos arriscariam tudo sem esperar nada em troca. Naquele momento, algo mudou. Não apenas na vida dele, mas na forma como enxergava o mundo. E enquanto Helena pensava que aquela seria apenas mais uma noite difícil em sua vida, ela ainda não fazia ideia de que aquele encontro, nascido do caos e da coragem, estava prestes a transformar completamente o seu destino. O silêncio no corredor parecia mais pesado do que qualquer palavra poderia ser. Helena ainda estava sentada no banco frio, tentando entender por que aquele homem, claramente poderoso e fora do seu mundo, continuava ali diante dela. Seus olhos, antes duros, agora carregavam algo diferente, uma mistura de gratidão, alívio e um tipo de respeito que ela não via há muito tempo. Ele puxou uma cadeira e se sentou à sua frente, algo que surpreendeu até os homens que o acompanhavam. Pessoas como ele não costumavam se abaixar para ninguém. Mas naquela noite, regras invisíveis estavam sendo quebradas. Qual é o seu nome? Perguntou ele, com a voz mais calma. Helena, respondeu ela, hesitante. Ele assentiu lentamente, como se estivesse gravando aquele nome. Eu me chamo Ricardo. Helena não reagiu, mas alguns dos homens ao redor trocaram olhares discretos. Aquele nome carregava peso na cidade. Era o tipo de nome